A partir de agora, ouviremos a mensagem da palavra de Deus, aonde o Espírito Santo há de esclarecer tudo aquilo que você precisa saber da parte de Deus. Vamos, neste momento, meditarmos no que Deus tem a falar. Livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 5 ao 9, que nos diz assim a palavra do Senhor: seja vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador. E não temeremos o que possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em roda por doutrina várias e estranha, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Irmão, Deus vai falar aqui hoje, hein? Deus vai falar aqui hoje, hein? Glórias a Deus. Vamos lá. Deus vai falar, hein? Olha o que a Bíblia diz: atentai para que os vossos pastores anteriormente aquilo eles vos ensinaram conforme a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aqui na primeira leitura do versículo 5 está bem claro que nós devemos a cada dia, glórias a Deus, procurar fazer a vontade de Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Para que nós não venhamos a ser rejeitados pelo reino dos céus. Aqui, ó, Hebreus capítulo 3, versículo 5. Sejai vossos costumes sem avareza, não seja ganancioso, contentando o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem desampararei. O que ele quer dizer com isso? É que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Glórias a Deus. Por isso que eu falei aqui, irmão, numa das mensagens, dizendo: provavelmente eu sou o último dos profetas, porque se acabaram. Nenhum deles mais estão falando a verdade. Os profetas sumiram, outros se venderam, outros morreram e outros estão escondidos. Porque esses que estão escondidos foram os que já vieram conversar comigo. Você quer pegar esse vento, você vai pegar sozinho. Eu que não vou entrar num vento desse. Eu falei: mas você não era profeta? Eu falei: ex-profeta. Eu falo assim, ex-profeta. Nem conheço mais que termo é esse. Estão tudo com medo, irmão. Só que contra fatos não há argumento. Que é o tema da mensagem aqui hoje. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Pastores ou pastoras? Quais são reconhecidos nos céus? O episcopado é para homens ou para mulheres? Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, se eu sou verdadeiramente espiritual, já no primeiro versículo já vai se encaixar comigo. Não sejam os vossos costumes sem avareza. Sejam os vossos costumes sem avareza. Contentamos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Aqui já começa ele já trazendo a confiança para aqueles que não são gananciosos e confia só em Deus. Já começa por aqui. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia ela é bem clara, não engana a ninguém. Agora, se você quer ficar enganado, aí é você e Deus.
Quando ele diz para não ser ganancioso e confiar totalmente em Deus, é que a palavra dele vai se cumprir todos os dias e várias vezes por dia. Então, quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu tenho que ter uma vida íntegra diante do Senhor e confiar totalmente nele. Aí o versículo 6 diz assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Muitos dos profetas da minha época, que eu os conheci, preguei eles ali, ó, profetizando, falando mesmo a Bíblia como tem que falar, hoje não estão mais falando conforme a Bíblia diz. Muitos se venderam, outros morreram porque chegou o tempo de partir, outros se esconderam, entendeu? E outros não querem mais saber disso. Como que eu falei que um chegou para mim e falou assim, se você quer pegar esse vídeo, você vai pegar sozinho. Eu falei, eu não estou sozinho. Nunca teve sozinho, nunca tive sozinho. Deus está comigo, Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo, desde 1996. E na caminhada cristã, conforme eu ia pegando mais a experiência, Jesus se apresentou para mim. E ele me disse o que ele queria comigo nesta vida. Para você ver que por 3 vezes tentaram arrancar minha vida e não conseguiram. O último colocou a arma na minha cara e falou, você só tem 1 semana de vida. Eu falei, rapaz, tu basta sair, rapaz. Você está colocando a arma no rosto do sacerdote de Deus. Irmão, não fiquei com medo não, porque eu estava cheio do Espírito Santo, como até o dia de hoje, estou cheio do Espírito Santo. Aí ele baixou a arma, não sei por causa de que eu estou baixando a arma, mas se eu tiver de bobeira na favela, tu vai morrer. Irmão, quando ele falou isso, o Espírito Santo de Deus me possuiu. E eu apontei para ele de cara feia, assim diz o Senhor dos Exércitos. Se tu não entrar para a igreja, eu não vou te ver mais. Aí ele, vamos ver. Eu falei, vamos ver. E eu tentei segurar a profecia dos meus lábios, não consegui não, a profecia saiu. Um homem cheio do Espírito Santo não consegue segurar. Aí naquele dia eu fui pregar numa consagração. Isso foi numa manhã, isso aconteceu comigo. Fui na padaria comprar o pão aqui para casa e aconteceu isso comigo. Aí eu estava agendado para pregar numa consagração de manhã. Quando eu cheguei lá na consagração, Deus levantou uma senhora de idade. Ela veio na minha direção, começou a rodopiar num pé só e apontou o dedo e falou, assim diz o Senhor, te escolhi, te separei e ninguém pode tocar em você. Só eu posso te sepultar. E assim eu te digo, aquele homem que colocou a arma no teu rosto e falou que essa semana tu desce, ele desce. E os que estão com ele vai descer também o pó da terra. Mas tu continuarás na minha obra, dando testemunho da verdade, e envelhecerá dentro da minha casa. E quando chegar o tempo certo da sua velhice, afadigado, não tendo mais força, te recolherei dessa vida e te levarei para a eternidade. Irmão, irmãs, tudo isso hoje eu estou sentindo. Estou com 49 anos de idade. Eu já sinto muita fadiga, cansaço. Já não consigo mais fazer muita coisa igual eu fazia há 20 anos atrás. E todas as vezes eu sentindo essas coisas, eu lembro dessa profecia. Envelhecerás dentro da minha casa. Aí o que acontece? Glórias a Deus. Aqui ele está dizendo, tenha confiança total em Deus, que é o que eu tenho até de hoje, por isso que eu dei esse pequeno testemunho. Todos os dias eu tenho confiado em Deus. As pessoas falam comigo assim, os mais que têm mais intimidade comigo, eles falam assim, irmão, toma cuidado. Essas coisas que você anda falando aí vai dar problema. Você vai... Problema. Vai dar problema se eu não falar. Ainda vou prestar conta com Deus ainda, pela omissão da verdade. Muitos pastores hoje, da atualidade, desses dias atuais, irmão, vão pagar o preço grandemente. Outros nem no céu vai entrar. Só vai comparecer lá para prestar conta de lá direto para o lago de fogo e enxofre. Por causa da omissão da palavra.
Eles pensam que igreja é brincadeira. Igreja não é brincadeira não, meu amigo e minha amiga. Igreja é o lugar mais sério do que se possa imaginar. Mas vamos continuando. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de ver. Atentando para a sua maneira de ver. Não é qualquer pastor que você deve ter como referência, não. Pastor que fica andando todo apertado, avolumando na frente, avolumando atrás, todo aberto, não segue mais a sã doutrina, conforme aquilo que foi ensinado. Esses tu não pega como referência, não, porque esses não são pastor, não. Eles são mercenários. Entendeu? Agora, os fiéis que estão obedecendo a palavra, esses sim, pega como referência. Glórias a Deus. Aqui, ó. Então já tô te respondendo, que é o tema da mensagem de hoje. Pastores ou pastoras? Quais são reconhecidos nos céus? O episcopado é para homens ou para mulheres? Então aqui já está a resposta. Lembrai-vos dos vossos pastores. Não é pastora, não. Vamos lembrar dos homens, dos pastores, dos fiéis. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Aí aqui começa o desenrolar da revelação de Deus. Deus escolheu pastores ou pastoras? Deus escolheu através de Jesus Cristo e com o Espírito Santo pastores. O que está acontecendo agora nos dias atuais é inventação de cargos que não existem na Bíblia. O único cargo que é reconhecido nos céus é pastores. Pastoras não têm reconhecimento nenhum no céu. Tem no inferno. No céu não tem, não. Que isso, irmão? Tem como provar isso? Tem. Abra sua Bíblia aí. Livro de Efésios. Você vai aprender Bíblia aqui agora. Bíblia. Eu não vou vir para cá para te enganar, não. Eu não uso a igreja para enganar o povo. Glórias a Deus. Cargos que são reconhecidos no céu. Aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo os deu. Ó, aqui, ó, versículo 10, ó. Começar pelo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aqui. Cargo que é reconhecido no céu. Mas, irmão, e agora? E agora? Você sabe o que deve fazer. Precisa eu falar? Glórias a Deus. O único recado que eu tenho para dar para essas irmãs é o seguinte: que ainda não está no espírito do engano nem do erro. Glórias a Deus. Quando o pastor presidente chegar para você e falar assim: minha amiga, eu vejo em você uma qualidade excelente. Você é aquela, assim como Débora, veio para revolucionar. Vou te consagrar pastora. Aí tá lá o pobre coitado do teu marido lá como diácono. Chega agora para os maridos, abre teu olho, tá? Diácono, obreiro, diácono, presbítero, evangelista. Tá anos esperando o cargo episcopal. Tá anos esperando ser consagrado a pastor. Aí o pastor vai lá, o pastor presidente quer esse olhão na tua mulher. Aí tu tá dormindo. Aí você pensa que é Deus. Aí tá ele lá: eu vou consagrar você. Você é uma pessoa excelente. Você vai revolucionar. Seu esposo não. Se você for sábio, inteligente, e se você verdadeiramente estiver vivendo o que a Bíblia diz, você vai chegar para o pastor presidente e falar assim: ó, pastor, eu não. Consagra meu marido. Não, seu marido não tem chamado para isso. Não, Nina, não. Consagra ele. Não, seu marido nem estudo direito não tem. Não, consagra ele. Porque se Jesus consagrou os apóstolos, os discípulos dele, apóstolos, que não têm estudo, qual é a diferença do meu marido para os apóstolos de Jesus? Que não tinha estudo. Consagra ele. Que pelo menos você vai estar cumprindo as escrituras.
consagrando meu marido a pastor. Agora, a mim, você não vai estar cumprindo as Escrituras. Porque não tem nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento uma mulher chamada ao episcopado. Me diz aí, ô pastor presidente, aonde que está escrito na Bíblia Sagrada que Deus mandou levantar uma bispa, uma pastora, uma apóstola, uma presbítera? Aonde é que está escrito aqui na Bíblia que Deus mandou levantar? Porque eu tenho entendimento. Eu, como mulher, eu sou entendida assim, mas eu sou uma pessoa sábia. Porque no livro de Provérbios diz, a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar. Não é a congregação, não é a igreja. No livro de Provérbios diz que é para mim edificar a minha casa, o meu lar. Eu já começo por aqui. Tá sem pastor na igreja? Consagro o meu marido. Ele é diácono. Ele é obreiro. Ele é presbítero. Ele é evangelista, ele é missionário. E ele está há anos esperando essa unção sacerdotal ou episcopal que venha sobre a vida dele. Sabe o que vai acontecer, minha amiga? Sabe o que vai acontecer? O pastor presidente vai virar a cara, vai fechar a cara. Você vai ver o demônio na cara dele. Você não é inteligente. Você não é inteligente. Te dê a oportunidade de você crescer. E você quer jogar para esse homem que não tem chamado, é assim mesmo que vai ser a cara dele. Aí você vai ter o discernimento. Você vai ter o discernimento. Porque os únicos cargos que são reconhecidos no reino dos céus, eu estou te mostrando aqui na Bíblia, para você sair da falácia daquele pastor, só porque ele é famoso, que ele tem um monte de igreja. Cuidado que esse negócio de fama vai levar um monte de gente pro inferno, tá? Que no podcast ele falou assim, se Deus não proíbe, se Deus não permite, por que não levantar? Aí eu levantei um monte lá na minha igreja. Aí essas um monte sem discernimento nenhum, se cumpre na vida delas o que está escrito lá em Timóteo. O que está escrito lá em Timóteo? Mulheres nécias, cheias de pecado, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia, isso que eu estou falando. Eu já falei, sou o último dos profetas, glórias a Deus, que Deus tem levantado para falar a verdade sobre a face da terra. Porque os profetas que eu conhecia da minha época, que pregavam até com muito mais ousadia do que eu, se silenciaram, se venderam, se esconderam. E outros já teve a ousadia de dizer para mim o seguinte, eu não vou pegar esse vento, eu não sou bobo igual você. Vai estar no vento sozinho. E quem falou que eu estou nisso sozinho? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo. E se a minha jornada terminar por esses dias, eu vou para o céu feliz, que pelo menos eu fiz a minha parte. Agora vocês, que deveriam estar falando a verdade, não estão. Quando chegar diante de Deus, vocês vão ficar sem graça. Porque Deus vai vos cobrar. Cadê o dom e a vocação que eu vos dei? Enterraste aonde? Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Vamos continuando. Cargos que são reconhecidos nos céus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aí cai aquela narrativa daquele pastor. Se Deus não proibiu, se Deus não permitiu, por que não fazer? E o caminho é esse? Então vamos lá então. Se Deus não proibiu a maconha, se Deus não permitiu, então vamos levantar um monte de cristão maconheiro, chincheiro, viciado. Cuidado, porque todas as vezes que você abre um precedente para uma coisa que a Bíblia nunca o permitiu, você vai abrir para muitas outras. Toda vez que você abre um precedente para um erro teológico, um erro bíblico, um erro espiritual, todas as outras coisas erradas virão atrás. E isso mexerá com a estrutura da igreja, com os alicerces da congregação, e ela se correrá, vai corroer, vai cair, irmão. Porque seria uma casa estruturada sobre areia. E detalhe, hein? A unção de Deus aqui está mais poderosa agora sobre mim, hein? E eu vou entregar tudinho aqui hoje. Pastores e pastoras. Qual é o cargo que é reconhecido nos céus? Pastores. Quais são reconhecidos?
O episcopado Deus deu aos homens ou às mulheres? Aos homens. Isso está desde o início da criação até o dia de hoje. Deus confiou aos homens, por isso que está escrito no Apocalipse assim: eu vos constituí como reis e sacerdote, reis para liderar e sacerdote para receber a unção sacerdotal e assim ensinar ao povo a ter o discernimento entre o certo e errado. Glórias a Deus! Glórias a Jesus. Vamos continuando. Mais uma vez, só para confirmar, para não ter dúvida. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e doutores. Agora vamos voltar lá para a revelação de Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitais, atentando até para a sua maneira de viver. Glória a Deus. Vamos lá. Agora vamos ao entendimento. Vamos se aprofundar mais, irmão. Não é se afundar. Se afundar é quando você entra no erro teológico, erro bíblico e erro espiritual. Agora vamos se aprofundar aqui agora. Glória a Deus. Vamos lá. A igreja de João Batista. Eu já vou começar por aqui, irmão. A tampa da chaleira vai voar aqui, hein? A giripoca vai piar. Deus vai falar aqui num profundo contigo tão grande aqui que hoje você não vai ter dúvida, irmão. Hoje você não vai ter dúvida. Vai voar demônio para tudo quanto é lugar aqui hoje. O chifre do capeta vai quebrar dos dois lados e o diabo vai ficar sem rabo aqui hoje. E o garfo dele vai se perder. E a obra do Senhor vai ser feita nesse lugar. Vamos lá. João Batista no deserto, pregando uma mensagem de arranca-toco. Muitas pessoas falaram assim, que João Batista foi o único que não fez milagre nenhum. Eu até concordo. Mas, irmão, vamos pensar, vem comigo no raciocínio. Você transformar uma cobra em ovelha não é milagre, não? Eu vejo como milagre, irmão. Imagina a quantidade de cobra que estava aparecendo no deserto para João transformar eles, através do poder de Deus. Uma mensagem de arranca-toco. Imagine as cobras que estavam aparecendo lá. Sururu, jararaca, serpente. Aquele monte de cobra aparecendo, aquelas cobras tudo pintadas. Imagine. As cobras tudo indo até João. Tudo pintadas as cobras. Cada uma mais pior do que a outra. E João Batista apontando o dedo. Arrependei-vos, serpentes. Arrependei-vos, jararacas. Produzis, pois, fruto de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a voz ao reino dos céus. As pessoas se aproximavam como cobra perto de João. E iam embora para casa como ovelha. Isso é milagre, irmão. Transformar cobra em ovelha é milagre. Agora, vamos lá. Os discípulos que João Batista levantou no deserto eram homens ou eram mulheres? Que estavam recebendo a consagração para obreiros ou obreiras. Eram homens ou eram mulheres? Eram tudo homens. João Batista estava confirmando o ministério de Deus. Aí o que acontece? Aparece Herodes e Herodias. A mulher de Herodes, pensando que ia receber uma palavra de conforto, né? Por causa do adultério dela, ou a fornicação dela, um adultério misturado com fornicação. Entendeu? Vamos lá? Aí João Batista olha na direção de Herodes e fala assim: Herodes, larga essa mulher que não é tua, é do teu irmão. E aponta o pecado de Herodes. Larga essa mulher que não é tua, seu adúltero, seu fornicário. Essa mulher é do teu irmão. Se conserte e produzir frutos dignos de arrependimento. Por causa dessas palavras, João Batista foi preso. Aí quando João Batista é preso, os discípulos de João se dispersaram. Só que outros ficaram de longe observando se João ia voltar para a congregação no deserto ou se dali seria o fim dele. Aí avisaram a Jesus. 2 discípulos de João foram até Jesus. Eles vão até João na prisão. João chama ele no particular, minutos antes de João perder a cabeça. E diz assim para esses discípulos: vai até ele e pergunta para ele se é ele mesmo ou devemos esperar
outro? É ele mesmo ou devemos esperar outro? Os discípulos vão até Jesus. E quando chega a Jesus, João, no cárcere, mandou te perguntar se é você mesmo ou devemos esperar outro. Olha aí, irmão. Minutos antes, João Batista poderia ter perdido a salvação, porque a dúvida gera perca da salvação. Aí Jesus imediatamente, olha o que Jesus faz. Vá depressa e diga a João: os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos começam a andar e os mortos são ressuscitados e a obra de Deus está sendo feita. Os discípulos saem correndo, dão um recado a João Batista na prisão. João Batista percebe que já era ali, já tinha chegado o seu momento. Entra os 2 soldados de Herodes, pega João, corta a cabeça de João e leva numa bandeja, e você já conhece a história. Vamos dando continuidade. Agora vamos para Jesus. Jesus, ele levantou para o apostolado. Homens ou mulheres? E como a palavra do tema da mensagem é pastores ou pastora? E aí, o que você diz? Jesus, ele levanta os 12 discípulos. E ali os nomeia ou os consagra a apóstolos. Imagine a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, cara feio, indignado. Vamos dar um exemplo? A mãe de Jesus, vamos dar um exemplo? Esse meu filho, né? Mamãe aqui. Assim mesmo. Esse meu filho. Mamãe aqui. 9 meses. Quase que eu falo 9 anos. 9 meses carregando esse garoto no ventre. E agora na hora do reconhecimento apostólico. Na hora do reconhecimento na obra. Entendeu? Olha quem ele consagra. Consagra 12 homens. 12 homens. Que nem da família não é. Nem parente não são. Consagra 12 homens. E mamãe aqui. Ele não lembra de mamãe não. Como é que pode isso? Não lembro da mamãe não. Tô chateado com meu filho. Ela vai lá na casa de Isabel. Isabel! Ó, Isabel! Se conversar contigo, minha filha. A Isabel, o que foi, Maria? Deixa eu aqui, Maria. Eu tô triste, Maria. Meu filho morreu. Cortaram a cabecinha do meu filho. Só porque ele falou a verdade. Tô aqui de luto, Maria. Quero só conversar um negócio contigo, Maria. Ô, Isabel. Tá bom, Maria. Fala, Maria. Ó, meu filho. 9 meses no ventre. E agora, na hora da consagração, consagrou 12 homens. Um mais burro que o outro. Que não tem estudo nenhum deles. Só tem alguns ali que conhecem mais ou menos a matemática, porque um é cobrador de imposto, o outro faz na pescaria, conta 1, 2, 2. Aí consagrou os homens que não são nem da família. E agora acabou de consagrar apóstolo. E mamãe aqui, mamãe aqui, não consagrou apóstolo. Como é que vai ficar meu nome diante das gerações futuras? Se eu não for consagrado agora, tem que ter o reconhecimento da mamãe. Mamãe. A Isabel, imagina, Isabel, tô trazendo uma ilustração, para abrir o teu entendimento. Para você não cair nesse erro que está aí. Aí imagina Isabel. Maria, não faça isso. Você sabe que ele não é seu filho. Não, eu carreguei ele no ventre. Maria, coloca a cabeça no lugar. Ele não é seu filho. E também ele não é filho de José. Você só teve a barriga de aluguel para carregar ele aí. Quando anjo, você mesmo testemunhou isso para mim, Maria. Assim como meu esposo testemunhou para mim. Que o mesmo anjo que apareceu para você, apareceu para meu esposo e disse que nós teríamos os nossos filhos. Só que você seria diferente. Você ia conceber no mundo o Filho de Deus. E assim aconteceu. Então, Maria, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. O pastorado feminino, o apostolado, o presbitário feminino, entendeu? Não é para você, entendeu? Então sai fora disso, Maria, porque você não foi chamado para ser bispa, para ser pastora, para ser presbítera e muito menos apóstola.
Deixe o seu filho ir adiante cumprir aquilo que já está determinado pelos céus. E cumpra você a sua parte, como mulher e como mãe. E sabendo que você só é uma mãe dele simbólica, porque ele foi introduzido dentro do teu ventre. E os céus é grato a ti por isso. Agora me deixa aqui, tá? Me deixa no meu luto aqui, porque o meu filho morreu. Eu sei que ele morreu por uma boa causa. Ele cumpriu tudo aquilo que estava determinado, preparou o caminho do Senhor. E esse Senhor você sabe que é o seu filho, o Cristo, o Filho de Deus. Aí Maria voltou para casa. E ficou ali na dela, em oração judaica. Perdoa, Senhor. Eu achei que era para mim também. O Senhor só chamou os homens. Me perdoa, Senhor. Aí está ali, Jesus levanta os 12 apóstolos. A igreja de Jesus começa a aumentar. Esses 12 apóstolos, um deles se exaltou demais. Ó, tem uns discípulos aí que em teu nome está expulsando demônio, nós o proibamos. Aí, não proibais. Quem não é contra nós, é por nós. Jesus, vendo que os 12 apóstolos não iam dar conta, porque o número de pessoas se convertendo estava aumentando, Jesus levanta mais 70 homens. Está lá escrito lá, meu amigo. Está lá escrito lá, minha amiga. Está lá escrito. Glórias a Deus. Aí Jesus, vendo que os 12 mais 70 também não ia dar conta, a Bíblia fala que ele levanta mais 105 homens e os consagra para espalhar o evangelho da ressurreição, o evangelho do Cristo. Aí o que acontece? Vai e levanta mais 500, e aí a obra foi só aumentando. Mas para o apostolado, para o presbitério, para o pastorado, entendeu? E para o bispado, só foi concedido aos homens. E ali Jesus cumpriu todas as coisas. Então, na igreja de João Batista do deserto, tinha pastora? Apóstolo não. Na igreja de Jesus no deserto, ou na igreja de Jesus, que estava indo adiante pregando o evangelho por todas as circunvizinhas de Israel, pelas cidades afora também, tinha pastor? Também não tinha. Não tinha apóstolo? Também não tinha. E na igreja dos apóstolos, aqui é que eu quero chamar a tua atenção. E na igreja dos apóstolos, tinha, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi embora para o céu. Os apóstolos continuaram fazendo a obra. Tinha? Também não tinha. Quando o apóstolo Paulo surge, ele surge trazendo as epístolas paulinas. Ele, em alguma das epístolas, ele colocou ali uma que foi consagrada? Também não. Glórias a Deus. Na igreja das atualidades agora tem? Tem. É bíblico? Não. Então o que está acontecendo? É antibíblico. Mas vamos continuar. Aí o versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E olha aqui, ó, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que ele quer dizer com isso? Que a palavra de Deus vai se cumprir como ela é. Não adianta inventar, não adianta diminuir, não adianta aumentar, e nem querer alterar ela, e nem querer dar ajudinha a Deus. Porque senão você vai entrar embaixo de maldição. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz, já mostra tudo ali. Por isso, meu irmão e minha irmã, procure ler a Bíblia, para saber se você ainda está no caminho ou não. Mas vamos dando continuidade. Glórias a Deus. No livro de Isaías, capítulo 3, versículo 12, está bem claro ali. Diz assim: cuidado, porque vocês estão sendo enganados com falsas doutrinas. E tem muito mais. Aí o versículo 9. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, que é o que eu acabei de falar. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com os manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O que quer dizer com isso a palavra? É que as pessoas estavam se contaminando com as coisas desse mundo, com o presente século. Estavam querendo inovar até coisas dentro da igreja. Por isso que quando você vai para a palavra de Deus, você vê ali as doutrinas pervertidas dos nicolaítas, está lá no Apocalipse, a doutrina de Jesus. Meu irmão, olha só.
Jezabel já tinha morrido há muito e muito tempo. Olha quem vem trazer a lembrança de Jezabel, Jesus Cristo. Jesus Cristo repreende o pastor da igreja de Tiatira, porque ele estava aceitando dentro da igreja a doutrina de Jezabel. Você parou para pensar sobre isso? Será que na tua igreja ainda já está a doutrina de Jezabel, não? Você precisa voltar a ler a Bíblia urgentemente, meu amigo e minha amiga, antes que seja tarde demais. Só que quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, irmão, tem muito mais informação, e o horário e o tempo não vai dar para me falar tudo. Mas eu vou aqui, ó, correr e resumir ao máximo. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia mostra que Jesus Cristo levantou 12 apóstolos, depois levantou mais 70 apóstolos, depois ele levantou mais 105 pessoas para o ministério, tudo homens. O ministério episcopal era tudo homem. Aí vai falar que ele errou. Glória a Deus. Aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5 a 11, diz, e mais de 500 irmãos foram achados espalhados, ainda vivos, que presenciaram toda a obra de Cristo, que eram testemunha daquilo que eles viram e ouviram. Glória a Deus. Irmão, e o que eu vou falar aqui agora é muito mais profundo. Quando você entra em caminho contrário contra as Escrituras, você está dizendo que Deus errou, Jesus errou e o Espírito Santo está errando. Porque não está fazendo a seleção correta. É isso que vocês estão dizendo. Quer ver uma coisa? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 ao 3, o Espírito Santo que disse e falou assim: separai Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho para ele chamado. Não poderia o Espírito Santo falar: separai Maria e Isabel, as duas condutoras, que uma veio Jesus e pela outra veio João Batista, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo podia fazer isso? E por que não fez? Sabe por causa de que não fez? Porque quebraria toda a ordem no mundo espiritual. E o que ia fazer? A obra do Senhor seria extinta ali naquele tempo. Não ia mais adiante. Por isso, se você for ler a Bíblia na profundidade, você vai ver o que está certo e o que está errado. Eu não estou aumentando nem diminuindo. Isso é Bíblia, irmão. Não, irmão, isso é preconceito. Não, não é preconceito, não é discriminação e não é racismo. Não é desfazendo de mulher nenhuma. Isso é Bíblia. A própria Bíblia diz por ela mesma, dizendo, se você está fora dela, você já está embaixo de maldição. E eu acabei de mostrar os cargos que são reconhecidos no céu. O mesmo que subiu, ele desceu. Isso é Bíblia também. Quando você começa a querer inovar dentro da igreja coisas que não existem, você está dizendo, Deus errou, Jesus errou e o Espírito Santo ainda continua a errar. Agora, a minha parte eu estou fazendo, irmão. Se daqui para frente você quiser ir contra as Escrituras, aí é você e Deus. Eu não posso te forçar a aceitar o que eu estou falando. Mas também você não pode jogar por terra dizendo que eu não sou obrigado a falar isso aqui. Deus está me intimando a trazer essa revelação para você. Entendeu? Antes que seja tarde demais. E saia da desculpa das antiguidades. Que tem gente que não, mas você fala que não tem pastora na Bíblia. E Raquel? É Raquel? Raquel era pastora de animais. E mais, além de ser pastora de animais, ela era idólatra. Você pode ver o percurso da vida dela. Não tinha nada de sacerdócio para ela. E além disso, ela era idólatra. Raquel, com certeza, Jezabel ia adorar Raquel. Mais uma para ser consagrada sacerdotisa, será? Jezabel ia adorar. E Cantares de Salomão? Cantares de Salomão, Salomão ri da morena. Olha o que Salomão diz para a morena. Ele diz assim, você quer ser pastora, morena? Eu venho com as ovelhas de Israel. E você vem apacentando as tuas cabras. Está lá escrito lá isso, irmão. Cantares de Salomão. Por isso que eu falo, você tem que aprender a ler Bíblia. A ler Bíblia. Se você não aprender a ler Bíblia, você vai pensar que está fazendo a vontade de Deus e você não está.
Aí depois, no final, isso vai contar no reino dos céus. Que o próprio Deus vai falar assim, quem te enganou? Eu te autorizei você a fazer isso? Agora vou fazer aquele desafio aqui. A você que está me vendo e me ouvindo. Eu quero que você me mostre na Bíblia. Eu te mostrei um monte de provas na Bíblia aqui. Agora eu quero que você me mostre na Bíblia, provando também. No Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, uma sacerdotisa que Deus mandou consagrar para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Uma só. Tempo acabou. Não tem. Por isso que você não consegue provar, porque não tem autorização divina. No Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, Deus não autorizou, então não tem. Agora vamos para o Novo Testamento. Vai ficar mais fácil agora para você. Acho que você deve achar, né? Deve ter, né? Não sei, deve ter. De Mateus até Apocalipse. Uma só. Uma bispa, uma pastora, uma apóstola, uma presbítera, que Jesus Cristo nomeou ou consagrou. Ou os apóstolos nomeou e consagrou. Ou o Espírito Santo mandou levantar. Uma só. Também não tem. Não tem. Diversas referências de mulheres tem, que ajudaram a Cristo ou os discípulos com suas heranças, com seus bens. Ali tem. Que ajudaram. Agora, para consagração, para o ministério, só os homens. Não adianta inventar, não, que você vai pegar vento para você. E se você já não tiver no vento? Entendeu? Toda vez que um pastor presidente chegar para ele, olha, mulher, eu vejo de você algo excelente. Você é uma obreira excelente. Vou te consagrar, pastora. Repreenda isso. Chega para ele e fala assim, pastor, meu marido está lá ansioso para ser pastor. Ele só é diácono, ele só é obreiro, ele só é evangelista, ele só é missionário. Consagra ele, que pelo menos consagrando ele você vai estar cumprindo as escrituras. Agora a mim não, você não vai cumprir as escrituras, porque não tem referência nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Então para cima de mim não, consagra ele, porque a Bíblia é bem clara para mim. Se eu quiser saber de alguma coisa, tem que perguntar ao meu marido. Eu perguntei sempre a ele. Eu não vi referência nenhuma para mim nesse sentido. A única referência que eu vi para mim é o que está em Provérbio, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, quer dizer, a minha casa, o meu lar. Não é a igreja, não. Não vem distorcer Bíblia para mim, não. Entendeu? Então, consagra aí. Se ele chegar e falar para você, não, ele não tem não. E ele ainda deve fazer a cara do Satanás ainda. Que deu oportunidade e você não quis. Perdeu a oportunidade. É isso que ele vai fazer para tu. Vai fazer a cara do Satanás. Cuidado. E você que é homem, fica de olho, fica vigilante. Tá? Que é para você o episcopado. Eu estou te provando na Bíblia. Na Bíblia. Isso é Bíblia. Eu leio a Bíblia desde 1996, quando ela foi me apresentada. Que eu tive que ler para poder... Mesmo eu não tendo entendimento direito, eu forcei ali para ler. Depois eu fui estudar acerca da Bíblia. Glórias a Deus. Aonde eu passei pelas águas batismais em 97, e em 98 o Senhor me batizou com o Espírito Santo, e eu tenho entendimento das Escrituras até o dia de hoje. Mas vamos continuando. Glórias a Deus. Aí vamos lá. Glórias a Jesus. Eu expliquei essa parte, estou bem claro aqui na Bíblia. Glórias a Deus. Então não tem como você ter dúvida. Eu vou continuar vendo aqui os estudos que eu fiz, tá? E como eu já estou velhinho, então tem muita coisa que não dá mais para mim decorar. Glórias a Deus. Aí conforme a prova dos 9 que eu te pedi aí, isso eu já falei. Glórias a Deus. Aí aonde é que está, irmão? Em Cantares de Salomão, a tal pastora apacentadora de cabras. Cantares de Salomão, capítulo 1, do versículo 7 a 8. Onde Salomão começa a rir dela. E diz, eu trago as ovelhas de Israel. E você vê que as tuas cabras. Para você ver que até Salomão sabia que esse ofício não foi outorgado às mulheres. Entendeu? Então, para lidar com o cargo, aquele que deseja o episcopado, para lidar direto na igreja, no templo, na sinagoga ou na congregação, foi soldado só aos homens, confirmado por Jesus e zelado pelo reino dos céus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vai lá ver. E ele deu para
apóstolos, pastores e doutores para o aperfeiçoamento da igreja. Meus irmãos, está muito profundo hoje, mas eu já vou ter que terminar. Por quê? Porque o horário já está bem avançado e eu preciso dormir. Só estou dando uma olhada aqui no estudo que eu fiz para ver se eu não esqueci nada. Glórias a Deus. Para ver se eu não esqueci nada. Isso aqui também é interessante falar porque é muito profundo. Entenda uma coisa, de acordo com a Bíblia, nada ficou em falso de acordo com as Escrituras. Se você analisar, glórias a Deus, profeticamente, profundamente, à luz das Escrituras, está até aqui, ó, o estudo que eu fiz para mostrar para vocês, ó, que é até a finalização dessa mensagem. Ó. Se você analisar à luz das Escrituras, glórias a Deus, tudo que é reconhecido nos céus é confirmado pelo Espírito Santo e pelo próprio Jesus também. Não tem como inventar. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas elas são usadas poderosamente na mão de Deus, por que não colocar, irmão, dons de vocação, irmão? Deus deu sem arrependimento. Nos dons de vocação, até o jumento fala. O jumento não repreendeu Balaão, aí não é só porque o jumento repreendeu Balaão que eu vou começar a inventar um monte de cargo. É assim agora? Entendeu, meus amigos? Entendeu, meus amigos? É desse jeito? E mais, dons de vocação não quer dizer nada não. Aí o peso de cobrança é maior. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. O que está escrito ali? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, não profetizou nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome não expulsamos até os demônios? E o Senhor vai nos rejeitar? Olha a resposta de Jesus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí, irmão, você tem que ter um entendimento. Se é para se consagrar tudo que se vê pela frente, irmão, então, meu amigo e minha amiga, você tem que começar a consagrar a natureza também, que está dentro de um pequeno estudo que eu fiz uma vez. Você tem que consagrar o jumento, que vou primeiro, tem que consagrar o jumento a pastor, que ele, irmão, ele se saiu muito bem na hora de repreender o Balaão. Você tem que consagrar a diácono os corvos, que serviram a Elias, servia, quer dizer, diáconos. Você tem que consagrar a baleia missionário. Você tem que consagrar o vento e o mar a obreiros. Você tem que consagrar as aves a levitas, que eles bate palma louvando a Deus, como está na Bíblia escrito. Você tem que consagrar as águas do oceano a cantores e membros da igreja. Você tem que consagrar o céu e a lua a maestros. Você tem que consagrar as estrelas a corais para lhe dar direto. Se é para consagrar tudo, vamos consagrar tudo então. Glórias a Deus. Mas vamos voltar aqui àquele pequeno estudo lá do início, conforme eu tinha falado. Glórias a Deus. Acho que é bom estudar, irmão. Se você estuda, você não é enganado. Glórias a Deus. Acho que é bom estudar. Aí vamos lá. Glórias a Deus. Jesus Cristo, os apóstolos, não enganaram ninguém. Porque tudo que nós precisamos saber está escrito aqui. Nos evangelhos está escrita a biografia de Jesus, o espaço de Cristo. Nas cartas de Paulo está escrito tudo que a igreja precisa saber. Nas cartas do livro do Apocalipse, também que foi as 7 igrejas da Ásia, também. As cartas de Pedro, a mesma coisa, foi enviada às igrejas. As cartas de João, 1 João, 2 João, a mesma coisa. Então não tem como ter dúvida, meu amigo e minha amiga. É só você ler a Bíblia. E você vai saber onde está certo e onde está errado. Paulo, quando chegou para Tito, no Tito capítulo 1, do versículo 5 ao 9, ele falou, nomeai os anciões de cidade em cidade, bairro em bairro, para a obra aos quais foram selecionados. Paulo fala isso para Tito, copiando o que Moisés fez lá no deserto. Quando Deus falou com Moisés, ó, levantai 70 anciões, eu vou tirar do poder que está em você e vou passar para esses anciões. E eles vão levar a carga junto contigo, Moisés. Meu irmão, está muito claro aqui na Bíblia tudo o que precisamos saber. Não tem como ter dúvida. Você só vai cair no engano se você quiser. É a mesma coisa quando um homem falou aqui, ó, aqui na internet, aqui dizendo, nas redes sociais, mídias sociais, irmão, se não tem pastor, também não tem pastor.
Não, pastora não existe na Bíblia. Mas pastor tem desde o Gênesis até o Apocalipse. Ah, tem como, irmão, provar isso? Tem. Vamos começar então. Vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 24. O pastor de Israel. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Vos darei pastores com ciência e consciência e vos apacentarão. Isaías, capítulo 40, versículo 11. O bom pastor apacentando o rebanho. Glórias a Deus. E tem muito mais ainda, irmão. Ó, João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Hebreus, capítulo 13, onde nós lemos, lembrai dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4, pastoreão o rebanho de Deus, aqueles aos quais o Senhor chamou. E está ali, irmão, tudo bem claro na Bíblia, não tem como ter dúvida. Tem como ter dúvida? Estou te mostrando Bíblia. Glórias a Deus. Agora, em Gálatas, capítulo 4, versículo 16, diz, fiz-me acaso vosso inimigo, vos falando a verdade? Falar a verdade hoje, irmão, causa inimizade. Causa inimizade hoje falar a verdade. Glórias a Deus. Agora eu tenho, porém, uma coisa para vos falar. Glórias a Deus. A Bíblia é bem clara. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Cristo é a cabeça do varão. O varão é a cabeça da mulher. E a mulher é a cabeça do lar. E assim, liderando a sua casa. Isso está bem claro nas Escrituras. Por isso que devemos voltar para a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Enquanto é tempo, antes que seja tarde demais, porque só a palavra de Deus vai te dar o discernimento entre o certo e errado. Só a palavra de Deus vai te mostrar o caminho da verdade. Se você está no caminho da verdade ou se você não está no caminho da verdade. Entenda uma coisa, a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias e várias vezes por dia. E eu vou encerrar falando sobre isso aqui. Glórias a Deus. Fechei a Bíblia. Filipenses, capítulo 4, do 1 ao 9. O apóstolo Paulo, ele falou assim como Jesus falou. Ajudai a essas mulheres que trabalham comigo, cooperam comigo no Evangelho. Ajudar é uma coisa. E selecionar ao episcopado ou ao cargo eclesiástico é outra coisa. E todas essas que eu vou citar aqui, nenhuma delas foram selecionadas, e está na Bíblia, para liderar a igreja como pastora, apóstola, bispa ou presbítero. Cada uma delas ficaram no seu lugar. Maria, a mãe de Jesus. Isabel, a mãe de João Batista. Ana, que profetizou dentro do templo. Normal, você pode profetizar, pregar. Entendeu? Maria Madalena, aquela que anunciou a ressurreição. Você pode anunciar, porque está no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então pode profetizar, anunciar a ressurreição. Salomé, que falou da ressurreição. Joana, que ofertava na obra, ajudando a Jesus. Glórias a Deus. Tabita, uma irmã de boas obras, que estava sempre ali adorando ao Senhor. Lídia, uma irmã de hospitalidade, que hospedava os discípulos e apóstolos de Jesus. A sogra de Pedro, que deu um cafezinho para os discípulos de Cristo. Entendeu? A avó Lloyd, a mãe Eunice, entendeu? A parentela de Timóteo. Febe, uma irmã que servia a igreja na Sencreia. Marta e Maria, glórias a Deus, que serviam a Jesus e ouviam a palavra de Deus. Priscila e Áquila, que eram cooperadores da obra também. Júnia, que também era uma ajudadora da obra de Deus. Trifana e Trifosa, trabalhadora da obra do Senhor. Entendeu? As 4 filhas de Felipe, que profetizaram, e muitas outras, irmãos. Glórias a Deus. Que assim cumpriram a palavra de Deus como tinha que se cumprir. Aí se você vai para Gênesis, vê a sentença. Se você vai para Números,
Número capítulo 30, do 1 ao 16, tem a lei acerca do voto das mulheres. Se você vai para Isaías, capítulo 32, versículo 9, diz: levantai vós, mulheres que está em repouso, que não é aqui o vosso descanso. Se você vai para Micaías, capítulo 2, versículo 9, diz: lançai fora as mulheres do meu povo, que ele não é para lançar fora, mas para estar junto conosco, cooperando na obra de Deus, mas sem o interesse do episcopado, porque o episcopado só foi dado só aos homens. Glória a Deus. Filipenses, que ajuda essas mulheres, e no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 30, que diz que as mulheres serviam a Jesus com os seus bens. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Porque vocês também podem ajudar a obra de Deus com seus dons e vocação. Porque também as mulheres têm utilidade dentro da obra. Elas podem orar, profetizar, evangelizar, cantar em público, falar em línguas, exercer dom de cura, ensinar as outras mulheres a amar seus maridos, trazer outros às igrejas, fazer a obra do Senhor, ensinar particularmente a outros e profetizar para a glória de Deus. Por isso, meus amigos, elas têm também uma importância muito grande dentro da casa do Senhor. Mas entenda, vá de acordo conforme a Bíblia diz. Porque em Romanos capítulo 11, versículo 29 diz: os dons e a vocação Deus dá sem arrependimento. E que o Espírito Santo, meus amigos e minhas amigas, possa falar mais forte aos vossos corações, em nome de Jesus. Cuidado com as seitas e heresias, porque as heresias são falsas doutrinas, contrária às verdades divinas. E as seitas é um grupo de pessoas que se reúne com princípios filosóficos, com princípios geológicos, com princípios religiosos, afastando as pessoas das doutrinas verdadeiras. E para finalizarmos, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em roda de doutrina variada e estranha, porque bom é o coração se fortificar com a graça e não com os manjares do mundo, aos quais muitos se entregaram para esse mundanismo. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu e ao meu coração. Continue com a palavra de Deus, que é isso aqui, ó. A palavra do Senhor, que vai te ensinar o caminho para o reino dos céus. É isso aqui, ó. Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia, 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 busque na Bíblia, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, afirmam e confirmam de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a sã doutrina do reino dos céus, confirmando o cargo episcopal só a homens, em Efésios capítulo 4, versículo 11, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, doutores, pastores, evangelistas e profetas para o aperfeiçoamento da igreja. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Fiquem na paz de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos orar para o final, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte com as vossas vidas. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, meu Deus, por essa revelação, interpretação, sem variação, mas cheio de verdade nas tuas palavras. Que este homem e esta mulher possam compreender, meu Deus, de uma vez por todas agora, que é mais sério do que se possa imaginar a revelação da tua palavra. Que o Espírito Santo possa os convencer do pecado, da justiça e do juízo, e guiar todos os meus ouvintes online, que estão neste momento agora na internet, pelas redes sociais e mídias sociais me ouvindo,
Abençoa cada um, meu Deus, com as ricas bênçãos dos céus. E que nós venhamos, Senhor, curtir a salvação de todas as almas aqui na internet. Que nós venhamos a cada dia, Senhor, comentar Jesus Cristo nas doutrinas verdadeiras da palavra de Deus, aqui pelas redes sociais e mídias sociais. E que nós venhamos a compartilhar só a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a este homem e a esta mulher, para que eles possam ficar firmes em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um. Isso é que eu já te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Consolador, hoje e sempre e eternamente. Nos guarda, nos livra de todo o mal, meu Deus. Nos guarda. Isso é que eu já te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar comigo até agora, sintonizado. E eu acredito que as bênçãos dobradas de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje, sempre e eternamente. Fique na paz e até a próxima live, se Deus quiser. Aguarda que daqui a pouquinho eu estarei enviando essa mensagem para o canal no YouTube, onde você vai ser abençoado, tu e a tua família, para rever tudo aquilo que aconteceu aqui, em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.